cara frustrado padrão. Na comunidade, há uma grande necessidade de termos melhores. Um dos principais obstáculos no caminho do sujeito comum para desplugar-se de suas interpretações condicionadas de relações de gênero é realmente chegar a um acordo com os termos que usamos. Em algum lugar na rede, tenho certeza de que há um glossário dos acronimos comuns usados na manosfera, descrevendo as várias siglas que usamos. Alguns desses termos se tornaram populares e estou começando a ver que até mesmo jornalistas online, legítimos, usam o RLP, relacionamento de longo prazo, ou a TUN, transa de uma noite, com certa regularidade, o que significa que há uma percepção comum de que outros já sabem o que eles querem dizer. A razão pela qual isso é um obstáculo para muitos caras plugados é porque parece quase juvenil, como um clube na casa da árvore para garotos pré-adolescentes. Admito que o fato de eu fazer comparações de um paradigma social feminino e aculturado com a trama central dos filmes Matrix parece meio bobo. É uma comparação adequada e uma alegoria útil quando você entende os conceitos por trás dela, mas para um cara que está prestes a entender enquanto está imerso em uma socialização primária feminina por toda a sua vida, não faz sentido. E, previsivelmente, as mulheres que investiram nessa mesma socialização veem a terminologia como pouco mais que garotinhos escondidos em sua casa na árvore, jogando pedras nas garotas abaixo. No entanto, como qualquer nova ciência, arte ou tecnologia em desenvolvimento, sempre haverá a necessidade de codificar conceitos abstratos. Faltam termos melhores, por isso somos forçados a criá-los para representar novos conceitos. OCFP, cara frustrado padrão, foi cunhado há quase uma década com o Mystery Method. Vimos muitas modificações ao longo dos anos, tornando-se quase sinônimo do uso do termo beta, macho beta, ou herb, macho herbívoro. Na verdade, embora eu use isso com frequência, raramente leio CFP em blogs, fóruns ou na comunidade de PUA como um todo. Independentemente da terminologia, o conceito é realmente o ponto crucial do termo. A maioria dos AFCS, a maioria dos caras olhando de fora, pode se relacionar com a ideia do que é um frustrado padrão, eles podem se identificar com isso. Uma vez que eles começam a se desplugarem, a ideia de CFP entra em um foco melhor, e, geralmente com algum desconforto, eles percebem como esse termo se aplica a eles mesmos. Qualidades de um AFC. Item uma IT, em primeiro lugar. Item adora idealizações femininas. Item suplicar é suportar. Para cumprir a igualdade de gênero, ela deve crescer, então ele deve diminuir. A equidade relacional é a base de um relacionamento racional. Item o esquema do Salvador, reciprocação de intimidade por problemas resolvidos. Item o esquema do mártir, quanto mais você sacrifica, mais demonstra devoção. Item a dívida do amigos, VSAA, vamos ser apenas amigos, e a pseudo-amizade como um meio para a intimidade em potencial. Item depende principalmente de habilidades sociais e de namoro, ou falta delas, desenvolvidas durante a adolescência e início da idade adulta. Item uma história comportamental que ilustra uma atitude mental de monogamia em série, e as inseguranças relacionadas que a acompanham. Item a crença de que as mulheres infalível e conscientemente reconhecem o que querem, e honestamente transmitem isso a eles, independentemente de comportamentos que contradizem isso. Usa o raciocínio dedutivo para determinar a intenção e baseia as motivações femininas em declarações em vez de observar objetivamente o comportamento. Acredita que a propensão natural das mulheres é para o pensamento racional e não emocional. Item um excesso de confiança em amortecedores de rejeição. Item uma crença no mito da identificação. Quanto mais parecido ele é ou se consegue fazer com sua fêmea idealizada, melhor será capaz de atrair e assegurar sua intimidade. Acredita que os interesses comuns compartilhados são a única chave para a atração e intimidade duradoura. Item acredita e pratica a doutrina de singularidade autopercebida de não ser como os outros caras, mesmo sob a condição de anonimato. Item considera RLDS, relações de longa distância, uma opção viável para intimidade prolongada. Item mantém uma crença internalizada nas qualificações e caracterizações das mulheres que coincidem com sua capacidade, ou incapacidade, de atraí-las. Assim, ele confirma as mentalidades de ela está fora do meu alcance, e o ela é uma vagabunda, rodada na hora para reforçar a sua posição de acordo com suas condições. Item apresenta medos irracionais, muitas vezes socialmente reforçados, de solidão a longo prazo, e altera sua mentalidade para acomodar, ou se contentar com um relacionamento de curto prazo que não é o ideal, muitas vezes com consequências ao longo da vida.
O CFP confirmará a crença na igualdade igualitária entre os sexos sem considerar a variação entre os gêneros. Isto é, os homens são modelos femininos perfeitamente aceitáveis e as mulheres são modelos masculinos perfeitamente aceitáveis. Devido às pressões sociais, ele inconscientemente autoconfirma a androginia como seu estado objetivo. Isso é apenas um pouco de uma grande lista de características. Há muito mais, mas minha intenção aqui não é fornecer uma lista de critérios que qualificam um CFP. Você pode ser um idiota se, ao invés disso, é dar a você alguma compreensão básica para esclarecer o termo e exemplificar a ideia do que é um CFP. Não é preciso dizer que estes esquemas mentais são alguns dos impedimentos para se desplugar, ou ajudar outro homem a desligar-se do seu velho modo de pensar. Como gosto de repetir, desplugar os frustrados da Matrix é um trabalho sujo. Espere encontrar muita resistência, mas entender que tipo de dinâmica você pode nutrir, ou aquelas às quais um amigo se apega, irão ajudá-lo a ultrapassar os anos de condicionamento social. É um trabalho ingrato e, na maioria das vezes, você também enfrentará uma série constante de shittests, de mulheres e homens feminizados, e ridicularização em seus esforços. Esteja preparado para isso. Desplugar frustrados é uma triagem, salve aqueles que puder, leia os últimos rituais aos agonizantes. Nas próximas sessões, explicarei mais detalhadamente algumas dessas qualidades dos plugados.